que vocês gostariam de estar partilhando conosco, ainda que uma oração, ainda que palavras. Vamos começar dessa forma, né? Porque em tempos atuais a gente está precisando repensar em algumas ações, algumas atitudes, é o novo chegando para a gente. E aí, alguém gostaria de estar assim, nesse momento, né, socializando de alguma forma, ainda que por meio de uma oração? Vou deixar com vocês esse momento. Posso confiar em alguém? Pode ser uma palavra da Bíblia? Pode sim, fique à vontade. Então, eu vou pegar e vou ler uma palavra. Ok. Eu abri a Bíblia aqui no livro de Marcos, o versículo 14, que diz sobre um jovem lunático, que diz assim: quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, e ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: quem é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. Concluiu aí? Concluí. Ok. A palavra, né, é algo que a gente precisa estar muito voltando agora para a nossa realidade, porque eu não sei se as escutas do jornal, das rádios, tem sido tão confortável para a gente quanto a palavra de Deus, né? Porque É, o jornal traz informações, claro, a gente precisa sim estar nos mantendo informados. O rádio também traz notícias, mas eu não vou dizer se eu acho um ponto de exagero, mas às vezes para os nossos ouvidos acaba sendo exagerados, não é? Às vezes a gente escuta o que a gente não quer mesmo ouvir, porque eu acho que diante da situação todo mundo quer estar bem, não é? E a palavra não, a palavra vem de fato para nos confortar, ainda que trazendo verdades, não é? Mas com um conforto por trás é dessa palavra. uma oração, né? Um conforto, uma palavra. Sim, sim, e é nela, eu mesmo tenho muito me apoiado, né, em orações, né, e assim, pedindo mesmo um direcionamento a Deus para a gente enquanto pessoa, não é? E para as pessoas que estão à nossa volta. Mas é isso, né? Mas é vida que segue, e aí vamos continuar confiantes, né? Se adequando a essas adaptações que a gente vai vencendo. Então, meninas, vou apresentar a vocês aqui, não é, a pauta do que ficou pensado para hoje, para já começar o nosso bate-papo aí. Então, hoje a gente vai estar na unidade, ainda na unidade 3, não é? Parte 2. Essa unidade ela foi dividida em dois encontros por conta do tamanho da unidade e do bate-papo, né? No anterior, a gente conversou um pouquinho sobre
o erro, né? A natureza do erro, como trabalhar a questão dos erros com as crianças. E agora a gente já vem com a segunda parte, como ensinar a melhorar esses erros. Né? Dentro da unidade a gente chama como é que se escreve, ensinando ortografia. Então a gente começa entendendo da forma que essa criança escreve e a gente segue a unidade aprendendo como ajudar essas crianças a melhorar essas escritas. Né? Então, aqui a parte 2 e aí tem ensinando ortografia. E na pauta, eu coloquei aí para vocês assistirem previamente o vídeo, não é? Com o título, como é que se escreve a ortografia? Porque, na verdade, Arthur Gomes vai lá, né, bater um papo conosco, ensinando um pouco desse trabalho de ortografia. É como eu disse, né, no encontro passado, eu estou achando bacana a ideia de assistir esses vídeos previamente, que eu acho que abre mais. Não sei, vocês vão me dizer se vocês concordam, mas as que tiveram também, né, possibilidade de assistir, como eu vi aí, Rebeca ainda vai estar tentando visitar esse vídeo e assistir. Eu sugiro que de fato assista, porque ele já vai assim abrindo para a gente possibilidades de entender um pouco da unidade. O que é que a unidade quer dizer para a gente? Né? Esclarece, Oi. eu falo, esclarece um pouquinho. Você ouvindo o vídeo e depois fazendo uma leitura, você entende bem mais, tem mais facilidade para entender. Com certeza, é por isso que eu coloquei lá. Se quisessem postar algum comentário do vídeo assistido, eu já ia começando o nosso bate-papo a partir de lá, né? Para ir entendendo, porque a escuta é sensível, mas quando a gente resiste, a gente documenta, não é? E aí, diante dos seus inscritos, você quer partilhar alguma coisa que aqui eu digo, né? Para a gente bater um papo um pouco sobre esse vídeo assistido. E aí, você quer partilhar um pouquinho do vídeo que você assistiu? Vai partilhar um pouco? Na verdade, ele traz, né, primeiramente os três textos, que é de Guilherme, né? Sim, Ele, os mesmos que a ele gente tem. reúne os alunos para fazer uma leitura do texto e falar o que realmente o texto traz, os erros ortográficos que contém no texto, né? Sim, E ele pergunta, o professor também, ele pergunta a forma de como, uma forma de como a gente ajudar para melhorar, né, as crianças naquele texto, sim, naquele muito bom, né? ortográfico. Ok, mais alguém quer partilhar algo a mais? Alguém mais quer partilhar o que conseguiu lá compreender no assistir do vídeo? Hein, menina? Meu menino que você está monitorando. Né? Então, na verdade, ele vai falando, né? Ele começa com bate-papo com os professores, porque aí esse vídeo ele já é um pouco diferente dos outros. Né? Ele já vem ensinar, o título já diz, como trabalhar a ortografia. Né? E Arthur Gomes ele ilustra lá perfeitamente a explicação, claro que levantando conhecimento prévio, né, dos professores que estão lá acompanhando a apresentação dele, de como elas mediariam, não é, diante daqueles textos que são os mesmos que a gente tem aqui na nossa unidade. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre eles também. Então, lá ele levanta, não é? Quais seriam as possibilidades que elas estariam utilizando para ajudar as crianças a melhorarem o texto e orienta também com relação ao uso da gramática, não é? Em que momento essa gramática deve chegar, não é? Ele traz discussões muito pertinentes do dizer que a criança ela não nasceu sabendo de ortografia, não é? Ele traz até relata um pouquinho do que a gente viu na aula passada, que a criança precisa que alguém ensine de ortografia para ela. Né? Então, a gente vai conversar um pouquinho. Eu E não, preparei. não Sim, tem como, né, a gente aprender todas as ortografias, tem palavra Não que a falo gente nada, tem ela que vai ficar em casa, não. fazer.
Ela só fica hoje e amanhã ela sai. Ela não falou Precisa nada, se ela desativar o quisesse, ela falava. microfone, quem não estiver falando. Sim, conclua aí sua fala. Não, assim, na questão da ortografia das palavras, porque tem palavra que a gente não consegue saber todas as regras, né? Que tem palavra que a gente não lembra, não consegue escrever, tipo, essas palavras com S, com RR, com SS. Tem palavra que a gente, na hora a gente escreve, a gente não lembra, a gente tem que consultar no dicionário para ter a certeza mesmo, né? De que a palavra está certa. Isso. Senão a gente não consegue. É porque dentro dessa classificação, a gente tem as palavras que são regulares, que há uma regra para que possa, de fato, escrever correto, enquanto que tem outras que são irregulares, não tem regra, mas, contudo, é preciso aprender a escrevê-la correta. É onde o dicionário entra, né? Para estar dando esse suporte, que esse dicionário ele é de suma importância nesse trabalho aí, para apresentar essas crianças a escrita correta dessas palavras, sobretudo as irregulares, que não têm regra específica para se aprender a escrever, que requer, de fato, uma memorização. No vídeo eu também lhe falo um pouquinho do que é isso. Né? Em que momento a criança vai precisar memorizar e em que momento a criança vai precisar aprender dessa regra. Né? Nessa unidade, eu reforço ainda que, no caso, essas orientações elas vão servir para as crianças especificamente do primeiro ano, né? Segundo, em diante. Não é porque no primeiro começa entendendo dessa gramática, inicia essa sistematização, no segundo vai se fechando. Não é? Eu já não falo aí de crianças muito pequenas. Grupo 5 vai se falar em ortografia, mas de uma forma muito indireta, de forma muito leve, de forma muito discreta, certo? E a atividade, o trabalho pessoal, que foi as leituras, para estar reforçando esse nosso bate-papo. Ficou as mesmas, de fato, porque, na verdade, eu me atrapalhei, mas depois eu entendi que valeria a pena, sim, vocês lerem o todo, até para ir já compreendendo mesmo. Viu? Então, foi repetido aí as informações do trabalho pessoal, mas eu entendi que foi significativo para vocês. Alguém quer falar alguma coisa aí da compreensão, da leitura, do que foi feito, desses textos? Quem já socializa um pouco desse trabalho momento. Então não fala que a não está funcionando. Eu cliquei, não estava, mas hoje o microfonezinho parece que está e eu não quero clicar para não aparecer, entendeu? Mas está funcionando. Lembra de desativar o microfone, quem não estiver falando. Vou botar aqui. Agora não, deixa eu pegar. Hein, gente, alguém quer da leitura que foi feita? Aí foram, o quê? 3 sequências. 3, 4 sequências de leituras para vocês. Alguém quer citar alguma coisa? Rosa? Compreendeu do que leu? Perguntando aqui. Aí? Não? Então, bora seguir. Olha essa mulher. Uma saudação. Oi? Uma saudação para vocês. Na verdade, esses slides que eu vou estar apresentando, eu vou tentar até ser um pouquinho mais breve com eles, eram os da semana passada. Depois eu vou ver com o Anderson como é que ele pode fazer para deixar disponível para vocês. Né? Ele vem trazendo, a gente vai fazer uma breve retomada aí para a gente começar compreendendo, não é, a proposta da unidade de hoje. Né? Então, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses autores que aparecem aí, não é? O Luiz Carlos Gagliari e Arthur Gomes de Moraes, que foi quem estava lá no bate-papo com as professoras. Como é que a gente vai introduzir a questão do quadro, incluindo Zorzi? Zorzi é um outro autor que vem trabalhando a questão de ortografia. Aí eu venho trazendo algumas situações onde a colega compartilhou ali, né? De entender, eu escrevia com E ou com I, entendendo a natureza desse erro. Né? Aí os erros, eles têm naturezas diferentes. Aí, por exemplo, esses que aparecem no slide, eles já são de natureza de transição fonética. Do jeito que fala, tenta se escrever. Né? Aí eu venho com alguns exemplos aí.
Tem também outro tipo de erro que é comum, utilizando-se o uso indevido de letras. Quando se precisa utilizar um exemplo que traz aí o primeiro, dois S's, utiliza-se apenas um. No caso da palavra lixo, a criança, que ilustrou aí a palavra, substituiu, ao invés do X, ao invés do X, ele coloca o CH. Então, aí eu venho citando alguns tipos de naturezas de erro, que são comuns as crianças errarem na fase inicial do processo de escrita. Outra situação comum que a criança pode errar é cometendo a hipercorreção. Ela tenta escrever melhor, mas ainda assim ela continua escrevendo errado. Olha que bacana, entre os exemplos da palavra armadilha, ela tenta escrever, não é? Mas aí o dilha, o som é muito próximo, a criança representa com L-I-A, mas na verdade é LH. Então, há um excesso na hora de fazer essa correção do erro, da escrita, perdão. E aí eu cito um pouquinho da questão, né, que Arthur Gomes traz, das regularidades e as irregularidades. As regularidades é quando a gente tem, né, palavras que são escritas e que tem uma norma para ela. A gramática vai justificar por que são escritas com aquelas letras e não com outras. Enquanto as irregulares precisa mesmo de treino, não é, para que possa, de fato, compreender. Como no final do slide está citando aí, que precisa ser escrito com G, ou com X, ou com Z, né? Mais na frente a gente está batendo um papozinho sobre essa questão do o que é regular, o que é irregular. Mais na frente dos slides a gente vai conversar mais um pouquinho sobre. E aí diz assim, de acordo com a atividade proposta, analise e liste quais categorias de erros ortográficos pode-se fazer o sujeito avançar quando a escrita convencional, no que diz respeito aos objetivos, nível do estudante e mediação do professor. Nesse ponto aí, eu consegui colocar no slide, mas ele está lá no finalzinho, é o que está no nosso módulo aí. Eu vou estar passando ele para vocês. Aquela tabela que tem a última da unidade, ela está lá no final. Que aí eu não sei como a gente conseguiria pensar, a gente consegue dar alguns exemplos aí, pensar nesses 3 pontos. Como eu poderia ajudar a criança a melhorar e trazer a escrita correta, é o primeiro ponto, não é? Pensar nos objetivos, porque ela precisa começar a entender que essas palavras elas têm problemas de escrita que precisam ser melhoradas, não é? E a mediação do professor diante dessas intervenções. Só que aí eu achei melhor deixar no final, porque depois a gente conversa primeiro, e aí depois vocês vão me dizer como a gente pode estar ajudando as crianças a melhorar essas atividades que no pensamento deles poderiam estar corretas, estavam corretas, mas sabe que tem uma norma culta por trás e que ela precisa ser apresentada, ele precisa entender que a palavra não está correta e que precisa ser melhorada. Eu deixei ela lá no finalzinho, essa tabela. E agora a gente vai entrar na unidade de hoje, de fato, não é? E aí, a gente vai começar pensando, agora eu queria ouvir um pouquinho também vocês. Quando corrigir e quando é que não devemos corrigir? O que é que vocês entendem disso? Em que momento eu posso realmente estar corrigindo o erro desse meu aluno? Em que momento eu não devo, sobre hipótese nenhuma, estar fazendo nenhum tipo de intervenção? Pensa aí um pouquinho sobre. Se alguém quiser relatar, vou dar 3 minutos. 2, vou diminuir, 2 minutos. Fazer o contrário com o professor de escola, pagar metade da salário, dar o governo a metade. Entendeu? Isso durante 2 meses. E aí, gente? Em que momento, eu na minha sala de aula, eu com minha criança em casa, Alda, com sua gatinha aí, em que momento vai estar corrigindo o erro dela? Vamos pensar um pouquinho sobre aí, gente, agora.
Que hora eu devo, que hora eu não devo estar fazendo essa correção? Eu preciso ouvir vocês, eu quero entender o que vocês pensam sobre. Ou sempre deve corrigir? Deve ajudar, né? E não corrigir completamente. Tipo, se ele errar uma palavra, aí, mesmo percebendo que a palavra está errada, dá para ele tentar descobrir o erro, dá ele para ele fazer de novamente a palavra tipo, perguntar a ele para ele ver realmente qual a letra ele errou, qual a palavra ele errou, para ele mesmo tentar descobrir o seu erro. E não dizer exatamente, está errada a palavra. Corrigir exatamente. Dá para ele verificar a palavra que ele errou. Ok, mais alguém? Ou todos pensam assim como Alda? É por aí mesmo que tem que seguir? Vai ter um momento que a criança vai estar mais segura, que até ela mesma vai perceber que aquela palavra não está da maneira correta. E aí, quando perceber essa segurança da criança, eu acho que já é um momento de poder relatar algo que tal palavra não se escreve assim, que tal letrinha é dessa forma, e que a gente precisa melhorar pensando direitinho, antes de escrever, soletrar a palavra, para ver se as letrinhas estão corretas, os acentos. Ok, exatamente, é por aí mesmo. Está caminhando certo. Vamos lá continuar na apresentação dos slides. Então, a gente vai agora conversar um pouquinho em que momento a gente pode estar fazendo essa correção, como a Alda trouxe aí perfeitamente. Não de vez, aos poucos, né? Bora ver o que a gente tem aqui. O professor desenvolve 2 tipos de ação pedagógica nesse momento. Na hora, quando você pensa em corrigir, você vai pensar por 2 viés, né? Primeiro, precisa pensar em um planejamento onde uma situação de aprendizagem precisa oferecer as informações, montar propostas de trabalho de tal forma que o aluno possa pôr em jogo o que sabe, arriscar-se, avançar e compreender mais à frente do que já sabia. O que é isso? Eu preciso promover situações para a criança colocar em jogo o que ela já sabe. Eu preciso dar oportunidade a essa criança de escrever, ainda que ela diga que não saiba, para que ela possa avançar nas escritas dela. Outro eixo do seu trabalho é a intervenção. Então, primeiro você lança a proposta, não é? Do promover situações de escrita, depois você entra com as intervenções, né? As intervenções pensando no processo do que está acontecendo, no qual o aluno, os grupos ou até mesmo toda a classe, diante de uma situação Ele vai ser feito de novo. o professor participa, desenvolvendo vários papéis. Promovi uma situação específica, convidei essas crianças para escrever, mas eu estou ali mediando a classe toda, ou naquele momento, por meio de atendimento individual, ou apenas um grupo, mas eu preciso estar por perto, estar mediando que essa criança precisa, porventura, ela precisar de mim. Né? Então, como estou dizendo, em que momento cabe informar se essa criança pede ou não essa criança está ali, né, nos bastidores, mas aposto, uma vez que essa criança levanta uma mãozinha, me faça uma observação, queira tirar uma dúvida, nesse momento não vou estar dando a resposta, mas vou estar dando a oportunidade dela para avançar. E aí eu trago, não é, esse exemplo da escrita de Guilherme, né? Ele escreveu. Aí eu gostaria de ler
Progresso da arte Eu que o Guilherme escreveu. ela tem 16 anos. Em casa, se dedica bastante aos Então, desenhos. Hoje, ela corre um sério risco de deixar. Ô, Prod, se tu interromper, é porque tá muito ruim pra eu ouvir. Tem gente que tá com o áudio ligado e eu não tô conseguindo ouvir. Rosilene, Viviane, gente desativou o Tá áudio. atrapalhando mesmo. Precisa desativar e quando for falar, não é? E ativa. Precisa ver essa organização aí, senão a escuta não vai ficar legal. Parece que agora melhorou. Se você não conseguir ler no slide, pode ler pelo livro. A gente tem no módulo aí, é essa mesma, eu só quis projetar ela aí, mas é a mesma leitura que tem no módulo. Eu queria que vocês observassem essa leitura e começassem a pensar. Será que essa escrita de Guilherme, ela é uma escrita, uma reescrita, ou foi uma história criada por ele? O que é que a gente entende dessa escrita aí feita? Parece ser uma reescrita? Ela não é uma reescrita, não é? Dá a impressão que essa escrita que Guilherme produziu, SOS Siri, foi escrita criada por ele, né? Era uma vez um Siri que estava em perigo e os humanos estavam na sua procura para caçá-lo. E o Siri fugiu para a liberdade nos mangues, fim, né? Quando a gente vê a organização, considerando a série de Guilherme, não é? Fechando assim, a sistematização desse processo, essa escrita de Guilherme desse texto aí não é uma reescrita, aí foi um texto pensado por ele, né? A gente percebe o quê? Só tem letras? Ou ele mistura letras e números, ou letras que parecem números, mas, no geral, apesar de ainda ter letras que não estão tão bem identificadas, deu para fazer a leitura ou não deu? Deu sim, deu para ler direitinho, apesar de parece que ter letra e número, mas consegue ler. Ok, então a escrita de Guilherme, embora um pouco embaraçada, mas ele já percebe a organização da escrita, não é? Ele já escreve uma linha depois da outra, embora seja uma página sem linha. Mas, enfim, bora continuar o nosso papo. Mais uma produção, não é? Esse daí, ele já explora outro formato de letra, não é? Observem aí, se não der para ler no slide, no livro também tem, no módulo. Tá dando para... A gente consegue ler a escrita de Camila? Ela é uma escrita é uma reescrita ou uma escrita possivelmente criada pela criança? Criada pela criança. Também, exatamente. Aí é mais uma escrita, né, pensada pela criança, não é? E aí, no momento, ela foi escrevendo o que vinha aí na memória, algo que talvez ela já tinha visto, ouvido, ou então algo que simplesmente na hora ela foi levantando. Oi? Aí é algo que ela já deve ter ouvido, né? Falar. Um pouco sobre, né? Um pouco dos conhecimentos que ela tem. Isso. Mas a escrita de Camila, assim como a de Luiz Guilherme, são escritas possíveis de ler, não são? São. Só Isso, que a agora, dela embora... já tá mais organizada, já tá com linhas retas, tá mais organizada que a dele. Ok. Mas e aí? A gente percebe que tem erros nas duas escritas, não tem erros de ortografia? Sim, Tem. Ok. Vocês acham que no momento que essas crianças estão produzindo, ainda que eles tenham um pouco de conhecimento da escrita, porque, por exemplo, aí na de Camila, ela já percebe NH, não é? CH, LH, ela já percebe. A de Luiz Guilherme já está um pouco aquém da de Camila. Mas agora uma pergunta, eu quero ouvir a resposta de vocês. Será que a criança tem condições de, enquanto produz, enquanto elabora o texto, pensar na ortografia de palavras? Não, não tem. Ela está produzindo o texto, que já é difícil você colocar no papel aquele texto. Se ela fizer os dois, para ela é algo realmente muito difícil. Exatamente, porque até para a gente isso é difícil.
não é? Quando a gente está pensando na elaboração de um parágrafo, de uma resposta, a gente pensa primeiro no que a gente vai escrever. Depois a gente volta melhorando nossa escrita. E a criança está no processo inicial e é exatamente dessa forma, ok? Continuando aí. Aí agora, eu venho falando um pouquinho de uma visão empirista da questão da correção. Se esse professor, enquanto essas crianças estavam lá escrevendo, não é? E ao entregar essas produções, ele simplesmente fosse, né, riscando o que estava errado, pedindo para melhorar um exemplo, dizendo, pontuando a quantidade de erros que foi feito, aí esse professor estaria com uma visão empirista da questão da correção. Porque é o que diz. Quando a prática do professor está carregada na convicção de que seu papel é fundamentalmente o de corrigir o aluno, fica evidente que para ele aprender é substituir respostas erradas por respostas certas, claro, as respostas que o professor vai estar dando. Então, o que é que mais vale a pena? Parabenizar essa criança porque ela se ousou e ainda um desafio maior, ainda inferiu tanto. Olha as estratégias entrando em jogo aí, que ela pensou nessa escrita. Ainda que, como por exemplo aí, né, Camila, na escrita dela, ela possa ter ouvido um pouco falar aí, né, dessa avó de alguém, enfim, ainda que João Guilherme tenha pensado, já ouvido falar em Ciris, o porquê essa questão dele ter colocado esse SOS, mas ele pensou um pouco para escrever, ele tinha conhecimento sobre o que é, mas ele pensou na escrita. Então, o que é mais importante nesse momento? O professor validar essa escrita ou simplesmente condenar tantos erros obtidos? O que é que vocês acham? Com certeza, Para mim, validar. validar. Exato. Porque aí o aluno vai ter mais, né, o desejo de fazer melhor, de continuar com o que está fazendo. E quando o professor, ele logo critica ou ele logo mostra os erros, isso vai mostrar ao aluno que ele não tem capacidade, então vai desestimular ele. Isso, exatamente. O mais importante nesse momento é validar, parabenizando essa criança por ter pensado, por ter feito dessa forma. E aí é onde entra a questão do professor validar esses erros. Né? Hoje eu não comecei com vocês com os objetivos, mas agora eu vou dar uma pausa e vou ler um dos objetivos que diz exatamente, ilustra exatamente o que o professor não agiria com a ação empirista se ele pensar exatamente em enfatizar a importância das decisões didáticas adequadas às situações. O que o aluno precisa compreender e o que ele deve memorizar para o domínio da norma da ortografia. Enfatizar a importância do professor em estimular os alunos a explicitar suas dúvidas em relação à escrita e determinadas palavras como recurso para desenvolver a sua reflexão. Aqui são os objetivos, não é? É pensar dessa forma. O professor, diante de situação de escritas como essa, ele não pode, sob hipótese nenhuma, condenar os erros, mas ele precisa sugerir, ele precisa dizer que está ali, caso essa criança precise dele. E aí vem mais uma escrita. Agora é a escrita de Orlando, né? Orlando também é uma criança de primeira série. E aí Orlando diz assim, escreveu aí: era uma vez 2 irmãos. Eu vou tentar ler como ele escreveu aí, certo? 2 irmãos, João e Maria. O pai era levado e ele dava, que ele talvez queria dizer estava, não é? Passando fome. A mata, o pai leva João e Maria para, de fato, tem palavras que a gente não compreende, mas a gente, como já é leitor mais experiente, a gente deduz e antecipa. E aí eu pergunto a vocês, esse texto parece que foi um criado ou é um pouco de uma reescrita? Ali é um pouco de uma reescrita. Ok, aí ele já traz uma reescrita. Por isso que a gente, enquanto leitor mais experiente, a gente já consegue compreender, não é, o que está escrito, não é? E então ele diz: leva João e Maria para a floresta de noite. Eles
estavam, provavelmente queria dizer isso, comendo, aí subiu numa árvore. De Maria viu uma casa de chocolate e foi comer os doces. A bruxa prendeu João e Maria e depois a bruxa morreu no olho. Eles ficaram livres e foi para casa felizes. Eu faço a leitura da forma convencional, porque como a gente já consegue, mas para uma revisão, que a gente vai conversar mais nas próximas unidades, a gente precisa ler exatamente como está, porque a criança vai começando a perceber que o texto precisa ser regulado na fonética. Quando ele escuta a forma que você leu, irmão, né, quando passando. A gente conversou um pouquinho dessas questões também aí, da fala, de acordo com a regionalidade, o lugar, né, o hábito, o costume, que tem palavras que é um pouco isso, né? O passando, né, entre outras que tem aí, deixa eu ver aqui, ficaram, não, peraí. Estavam, que fala estava, algumas é pela questão da regionalidade, onde mora, o hábito do falar. Já tem outras que é porque, de fato, não consegue escrever. Então, para uma revisão, esse texto precisaria estar exposto e precisaria a leitura ser feita pelo professor dessa forma, exatamente como está escrito aí. Aí eles começaram a perceber que tem palavra que não tem sentido na fala. E aí, como o texto já é de memória, por isso a importância de começar a revisão, né, de ter, sobretudo, os de memória, porque nesses momentos da leitura, principalmente para uma possível revisão de texto, para uma possível correção, eles, no momento que você leu uma palavra, ele já vai entender que é outra, porque ele já domina o texto, ok? Então, bora lá. Agora, nós vamos pensar de que forma a gente poderia estar fazendo, ajudando as crianças a melhorar esse texto, pensando em uma visão construtivista. A gente sai do inclusivismo agora, e agora a gente entra no construtivismo. Como a gente poderia estar fazendo um trabalho de correção de texto, não é, para não deixar essa criança continuar escrevendo dessa forma. No vídeo de Arthur Gomes, ele fala um pouco disso, né? E nas leituras aqui da unidade, fala um pouco também, para a gente ter um cuidado. Será no slide também eu trago, acho que essa fala aí. Em que momento eu vou corrigir? Em que momento eu vou deixar essa criança seguir? Ou para ela entender que é uma questão de memorização escrita de algumas palavras, enquanto outras precisam de ordem de gramática. Aí, eu trago agora para a gente pensar numa visão construtivista. A função da intervenção do professor não é a de dar respostas. Não é toda hora precisar, apaga aqui que irmão, se escrever irmão é irmão, assim, ou escrever em cima, ou colocar no quadro. Não, não é essa a nossa função. Mas a função nossa é de atuar para que os alunos se transformem os seus esquemas, os seus pensamentos, em outras, para que eles comecem a dar conta das questões que eles estão colocando, ainda que aquelas mais complexas, e continuar percebendo qual é a verdadeira função. Ao contrário dos alunos, terão a oportunidade de elaborar novos conceitos e garantirem novos conhecimentos. Então, quando eu faço uma intervenção significativa, eu não estou quebrando a aprendizagem dessa criança, não. Eu estou oportunizando ele de ampliar os conceitos e garantir novos conhecimentos. E aí eu trago esse quadro. Esse quadro é uma possibilidade. Eu, inclusive, eu faço muito uso nas minhas produções e revisões de texto. Eu vou por essa linha, eu sigo essa linha que é uma proposta construtivista de aprendizagem para uma atividade de revisão, onde pode estar ensinando essas crianças ortografia. Aí eu coloquei o título aí, levantamento... Por que está tudo aberto as portas? Oi? Então, aí eu trago, né, algumas palavras que foram escritas lá na produção. Era, irmão, Maria com letra minúscula, assim como era também, iniciou-se o texto lá com a letra minúscula, passando, Arve e Morel. E aí, quais seriam os nossos procedimentos para estar ajudando essas crianças a avançarem sem que eu dê a resposta? Contudo, eu faço intervenções inteligentes para que essa criança possa avançar. Eu posso estar apresentando esse quadro, essa produção,
Lembra que a gente já bateu um papozinho sobre a questão do validar o trabalho das crianças, conversar com eles com relação ao respeito à produção alheia, não é? Que não venha com risos, nem gargalhadas, nem fazendo pouco daquela escrita porque tem palavras inadequadas, mas validar o trabalho da criança ter feito. Então, e deixar claro que a palavra, de fato, tem problema na escrita e que ela tem uma escrita correta e que precisa ser representada da forma certa. Então, aí eu trago esse quadro, é uma das possibilidades, inclusive, Arthur Gomes, ele traz uma proposta semelhante, né? Esgotar possibilidades de resposta certa até chegar em você, enquanto professor, para mediar. Então, uma possibilidade é essa aí. Ao invés de eu pontuar, arriscar, dizer que está errado, que não está certo, eu volto com essas crianças no coletivo, e aí eu digo que escolhi um dos textos, estou convidando eles no momento para melhorar essa produção. E aí eu apresento algumas das palavras. E nesse momento, as crianças que serão convidadas a melhorar esses textos. Melhorar essas palavras. Se por um acaso esgotar as possibilidades, não é, e nenhum deles acertarem, aí sim eu entro como mediadora da situação e vou apresentar um dicionário e vou ajudar essa criança a escrever melhor. Mas primeiro eu preciso saber o que eles já sabem, porque de repente, quem foi lá mesmo, a produtora do texto, Orlando não conseguiu, mas Maria, Camila, Joaquim vai conseguir. Então, eu só vou saber se eles vão conseguir se eu oferecer essa oportunidade deles ajudarem o colega a melhorar a produção dele. Então, esse aí é um exemplo, né, de que a gente pode estar trabalhando, levantando o conhecimento dos alunos, para depois, se assim houver necessidade, o professor entra como mediador da situação. Tudo bem até aí, gente? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo bem. Então, vamos seguir. Aí, Tudo bem. Esse quadro, lembra que eu comentei lá? E agora, eu não sei se seria, como seria possível a gente estar conversando um pouquinho aí. No caso de Orlando, né, que ele produziu o texto de João e Maria, tem-se algumas palavras, né, que ele escreveu errado e a palavra correta. Vamos bater um breve papozinho aí. Que tipo de erro Orlando apresenta? Luiz Guilherme apresenta? Camila apresenta? Agora que a gente já entendeu, não é? Ao invés de eu dar a resposta certa, qual seria a forma correta, primeiro eu escuto eles, mas agora a gente vai entender a natureza do erro, não é? Porque se muitos estiverem, um exemplo, a maioria da sala não domina ainda essa questão dos verbos aí, não é? A pronúncia, mas aí eu tenho dois viés. Eu preciso entender o meio que essa criança vive, para ver se ela pronuncia tava. Deixa eu ver outra aqui que ilustra. Não, só vejo tava aqui, ao invés de falar estava. Não é se é o meio que ele convive que pronuncia-se muito assim, ou se de fato ele não tem noção de que é um verbo e que a palavra certa é essa. Contudo, eu preciso informar, ainda que o meio que ele convive seja a pronúncia comum, seja inadequada, mas a gente precisa começar a estar apresentando a forma correta. Então, se eu percebo que a maioria da sala está com essa dificuldade, não é, da pronúncia desses verbos, ou se, por exemplo, o reconhecimento das palavras com X, eu preciso fazer um trabalho voltado para isso, uma listagem de palavras com X, uma listagem de palavras com os dígrafos, enfim. Se é um erro de uma maioria, eu preciso sanar essa dificuldade com um trabalho extra para ajudar essas crianças a melhorarem aí. Então, aí tem, no caso de Luiz Guilherme, né? Luiz Guilherme já escreve a palavra mangues, ele escreve manges. É como eu disse a vocês, como na hora que a gente está lendo, que a gente lê da pronúncia do jeito que está escrito, eles começam a perceber a forma correta, não é? Como falar, os ciris estavam no manges. Eles falam, não é manges, é mangues. Aí é a hora de você começar intervindo, certo? Mas o coleguinha se atrapalhou no registro e ele escreveu manges. Como é que a gente pode ajudar? E que som é esse? Como é que eu posso melhorar essa palavra? É aí onde você vai com aquele quadro lá e você vai esgotando as possibilidades de uma escrita correta, não é? Enquanto Camila aí, ela já segue um pouco de segmentação,
não é? Ela comete a segmentação indevida, ela escreve a palavra, observem que ela escreveu certo a palavra, ortograficamente está certo. Qual é o problema de Camila aí? Ela simplesmente separa as palavras quando, na verdade, era para estarem juntas. Então, meninas, quando a gente fala em correção, quando a gente fala em corrigir, a hora que corrigir, o que corrigir, precisa se pensar como eu vou estar elaborando esse processo dessa correção, para que não haja na criança um bloqueio, não é? O medo de continuar escrevendo e alguém está dizendo que está errado, porque o objetivo do professor na sala de aula é dar a liberdade dessa criança continuar querendo escrever. Que o desejo pela escrita vá tornando-se maior a cada dia que ela escreve, que alguém valida esse escrito. E aí, eu trago um pouquinho para a gente continuar lembrando e não esquecer. A tradição escolar, normalmente, vê e considera a correção que o professor faz longe dos olhos do aluno como algo mais importante. Está querendo dizer que o quê? Que ainda que o professor corrija, sem o aluno estar perto, que ainda que o professor corrija colocando a palavra correta em cima, às vezes tem alguns espaços que considera que essa é a forma importante. Não é? Simplesmente marca que o aluno errou e pronto. E aí? Será que de fato essa é a forma correta? Vocês concordam? Que tem que ser assim? Diante do que a gente já ouviu e já conversamos. Oi. Eu não acho isso correto, porque teve já situações de Sofia dizer que está errado e não falar como é a maneira correta de se fazer a atividade. Eu acho isso muito errado, porque nem todos os pais sabem como os professores sabem. E quando ele corrige e coloca lá a maneira correta, já facilita para o pai, para a mãe ou para qualquer outra pessoa que ensine a própria criança. Com certeza. Aí já aconteceu de não corrigir. Por exemplo, só botar que está errado, mas não fazer a correção. Não justificar o erro. Exatamente, Aí dificulta. Eu entendi. Porque aí, a depender do erro qual foi, ou se foi uma palavra que é regular, como eu digo, por exemplo, CH, tem uma norma, não é? Palavra com Z e ele escreveu com S, ou vice-versa. Então, tem palavras que tem uma regra que precisa ser explicada para essa criança aprender, antes de P e B, não é? Então, alguém vai precisar dizer, mas não vou apagar nem escrever a forma correta em cima. Construir com essas crianças. Outra proposta que é construtivista aí, para as crianças maiores. Vamos elaborar um conceito, para não errar mais quando for escrever as palavras com S. Um exemplo, todas as vezes que o S aparecer entre duas vogais, ele vai ter o som de Z, mas na hora da representação gráfica, na hora da escrita, vai ser escrito com S. Então, a criança pode elaborando conceitos, ainda que depois ela vá lá e confronte. Na gramática está trazendo as mesmas coisas, talvez em outras palavras, mas quando ela elabora, ele aprendeu ali, foi construído por eles. Pensa uma semana, deixa umas 5 regrinhas, construída pela turma toda, não é? Deixa ela exposto na sala, faz uma dinâmicazinha. Crianças, vamos ler aqui as regras que nós construímos durante a semana. Precisa estar criando estratégias para essa criança ajudar na melhoria da construção desse erro, ao invés de dar o pronto. Poxa, a Pro colocou aqui, mas por quê? E por que dessa forma e não da forma que eu pensei? Principalmente quando ele pronuncia do fato que ele escuta. Eu fico forte nesse exemplo, casa, que ele vai e coloca o K, o Z e o A. Aí ele vai confrontar de verdade, mas eu escuto essas 3 letras. Por que a Pro está dizendo aqui que é com C, A, C, A? Se ninguém informar, eles não vão saber.
A ortografia, a criança não vai aprender sozinha, precisa de alguém para estar guiando esse processo. Porque ele escreve a forma que ele pronuncia, né? Que ele fala, ou então que ele ouve. Exatamente. É a questão fonética aí. Então, É, é onde entra, né, a questão da consciência fonológica. A criança precisa ter consciência, tomar consciência que muitas palavras têm um som de uma forma, mas a escrita é de outra. Aí é onde já entra o processo de o ensino da ortografia. Não é? Séries iniciais, primeiro ano, sobretudo, não tem gramática específica para ser trabalhada no primeiro ano. Mas pequenas regras, sobretudo as mais simples, precisam começar a ser elaboradas pelo esse professor na sala de aula. E como a Alda traz aí, não é o pai que tem que saber disso. Essa é uma orientação que tem que vir da escola. O pai pode até continuar o processo, mas ele já viu um modelo prévio para ele dar continuidade. Mas não é o pai que tem que estar justificando de ortografia. Ele vai, sim, escrever a palavra correta em cima e a menina vai copiar. Ou vai mandar a resposta toda errada para a escola, do jeito que o menino pensou. E vai dizer, para ele conseguir desse jeito, eu não sabia como fazer, eu não pude ajudar. Não é? Então, esse é um trabalho que tem que começar na escola. Sabe aquela coisa que diz assim, educação é de berço, educação vem de casa, aprender bons modos é de casa, verdade. Mas ensinar ortografia não é em casa. Entendem, meninas, o que é isso? Tem coisa que fica assim, a responsabilidade em casa, os pais, começa ali pequenininho, vejo minha netinha agora pequena, né, começando algumas coisinhas, já vai orientando, não, eu digo a minha filha, né, não, Rai, não deixa ela morder, ela brinca de morder, não deixa fazer isso, não, senão quando ela ir para a escola, com os coleguinhas, ela vai querer estar fazendo esse exemplo também, e aí o coleguinha não vai encarar como uma brincadeira. Então, isso eu consigo ensinar em casa. A minha, né? São exemplos que de casa ela vai aprendendo agora. Aprender de ortografia, por exemplo, não é? Aprender a selecionar, a interferir, a verificar. Esse é o papel nosso de estar desenvolvendo em nossas crianças. E aí, segundo... Oi? E assim, muitos pais hoje, a forma que o pai aprendeu no passado, muitas coisas mudaram. Hoje está totalmente diferente, as regras. Então, nem tudo que vem da escola, o pai está pronto para, por mais que ele tenha conhecimento. Ele não está pronto para responder. Então, muitas coisas foram mudadas. Então, precisa de uma atenção maior nessa parte. Com certeza, sempre. Ainda por mais que se faça formações de pais, ainda por mais que se faça orientações do trabalho em casa, como é que vai ser, mas tem coisa que é do professor. Tem trabalho que o pai pode até dar continuidade, acompanhando uma dinâmica, uma atividade de casa, mas o menino, que viu previamente na sala de aula, ele já vai levar um conhecimento leve, por mais simples que for, que seja, mas alguma coisa ele precisa sair levando o que ele aprendeu na escola. Porque tem situações que a aprendizado tem que acontecer e começar, de fato, na escola. Para em casa o pai dar continuidade e sistematizar. E ainda que em casa não tenha essa atenção, muitas das vezes, como, por exemplo, trabalho de ortografia não é em casa. Não é só quando se tem um pai professor, né, uma mãe professora, que já entende do processo, que vai saber mediar e intervir. Não é? Como uma aluna minha no início do ano, ela me disse, não sei se eu relatei para vocês, minha mãe disse que não sei para que manda tanto texto que eu não sei ler. Então, pode acontecer isso. A própria família jogar um balde de água fria e essa criança que está muito motivada para aprender, querer saber mais, desmotiva, não quer mais, porque alguém disse que ela não sabia. Não é? Então, isso é muito complicado, essa questão aí do trabalho em casa, do trabalho na escola. Muito delicado. E aí, segundo o Lino de Macedo, ele diz, essa é uma perspectiva de empirismo muito exigente com a transmissão. Não se pode facilitar com a transmissão. Devemos fazê-la o melhor possível, sem risco de perpetuar o erro. Isso quer dizer que na hora que eu transmito informação, na hora que eu vou fazer uma intervenção, eu não tenho que dizer está errado e pronto. Leia aí o que você escreveu.
Observe direitinho. Será que essa palavra não pode ser melhorada? Eu vou ler para você. É um pouco isso. É isso que Lino Macedo, em poucas palavras, nos diz. Através dessa proposta, existe a convicção de que, se o erro estiver na permanência, ele poderá fixar-se na memória do aluno. Olha o que está dizendo aí. Se a criança escreve errado e que não tem ninguém para se mediar, ele vai guardar na memória dele que a forma de escrever vai ser aquela. Ou, se a forma de lidar com o erro responde a uma concepção que supõe a percepção e a memória como núcleos de aprendizagem. Tem palavras que eu vou precisar orientar minha criança, ele de fato vai precisar memorizar como se escreve, mas já tem outras que ele vai precisar entender da ortografia. Ele vai precisar entender que há uma regra e que, por isso, que casa não pode escrever com Z, porque o S está do lado de duas vogais. Certo? Entender que antes de P e B escreve M, não N. Então, em alguns momentos, eu vou precisar informar, eu vou bater com isso, eu vou trazer leituras sobre isso. Leituras que eu digo são palavras, sequências de palavras que tenha essa situação, essa regra, palavras que exigem a compreensão dessa regra para que essa criança memorize da forma correta. Enquanto que tem outras que é simples, tem que ser assim, se escreve dessa forma e pronto. Não é? Não muda, é porque se escreve assim mesmo. E aí, gente, pensando em outras visões agora, a gente vai conversar agora um pouquinho, eu tentei trazer aí, explicando, outras formas que a gente pode estar utilizando enquanto se corrige. Não é? Quando a gente pensa em uma correção informativa. O que é que acontece dentro dessa proposta de correção? Ela carrega a ideia, no caso a criança, de que a correção deve informar o aluno a ser feita dentro de situações de aprendizagem. Então, em que momento eu informo? Em que momento ele vai descobrir sozinho? O professor a realizar dentro da situação de produção, levantando questões que possam ajudar o aluno a refletir o equívoco ou a ausência de informação. Foi como eu trouxe aí no exemplo. A criança escreve, você tem muitos errinhos. Aí você já pode dizer previamente, crianças, vocês não estão produzindo esse texto. Se ficar na dúvida, pode me perguntar. E se a criança, enquanto pergunta, ele traz das duas possibilidades de resposta correta, ajude dizendo a ele qual é a correta. Ele sai desse equívoco, não é? Ele passa a ter informação, não de forma equivocada, porque alguém já ajudou. Ele já sobre, se ele perguntou para xícara com X ou CH, ele trouxe na fala dele a possibilidade correta. Então, é essa hora que eu tiro esse equívoco e melhoro a informação dessa criança. Os erros devem ser corrigidos no momento certo, que nem sempre é o momento que foram cometidos. Que é isso? Ele está escrevendo tudo aqui agora. Eu não sei qual é o melhor momento. Será que é agora que eu vou estar tirando ele do pensamento? Está dizendo aqui está errado. Aqui não é assim. Olha quanto erro você está trazendo aí. Então, eu preciso ver em que momento eu volto com essa criança ajudando nessa produção. Eu acho que a sensibilidade do fazer, a sensibilidade, eu me refiro agora a gente, professor, mediador dessa aprendizagem, intervir na hora certa. As melhores intervenções, essas vão ser as mais inteligentes para avançar e fazer essa criança avançar dentro desse processo. Alguém quer falar alguma coisa, gente? O áudio está tranquilo para vocês? Tudo bem até aí? Alguma falinha? Cadê a Rebeca? Tá ótimo. Oi. Estou dizendo, o áudio está ótimo. Ok. Então, aí, eu venho trazendo dois exemplos, né? Eu cito aí no slide o seguinte. Uma criança que está numa escrita silábica. O que é uma escrita silábica mesmo, né? Ora, ele utiliza uma letra para uma sílaba. No exemplo, vou voltar ao exemplo de casa. Ele vai escrever casa, ele só coloca o K, o Z e o A. E ora, ele escreve, pode haver uma mudança, não é? Tá com valor sonoro em vogal ou em consoante, enfim. Quando essa criança constrói uma hipótese na hora de escrever, que está falando aí, né, uma hipótese falsa,
é necessário que ela mesma interprete e aceite. E a gente, enquanto educador, precisa aceitar. A criança escreveu a palavra casa. Ela escuta essas 3 letras apenas. É ou não é? Eu escuto mais, gente? Não. Pensando no casa, eu não escuto somente 3? Então, essa é a hipótese dessa criança. Inicialmente, esse professor precisa aceitar essa fala dela. Contudo, vai deixar errado? Não. Não vai deixar errado. Vai ajudar ela a melhorar. Ao contrário das crianças com hipótese alfabética, que já escrevem, como no caso dos exemplos que a gente viu, a gente leu todo o texto de Orlando, de Camila, de Luiz Guilherme. Eles escrevem já. Então, eles não vão começar, se for cobrado a correção na hora errada, eles não vão começar a admitir essas cobranças. A gente precisa ter calma nessa hora, não é? Olha o que diz, olha o que pergunta para a gente. Por que queremos exigir tanto dessas crianças? Qual é o meu objetivo na hora ali? Não é? Qual foi o objetivo daqueles professores ali quando convidou Camila, quem foi mais Orlando, Luiz Guilherme, para escrever? Qual foi o objetivo? Será que eles queriam que as crianças exercitassem o processo de escrita ou que escrevessem bem? E aí? O que é que será que os professores queriam naquela atividade de escrita do SOS Siri, da Velha, de João e Maria? O que era que eles queriam naquele momento? Que as crianças escrevessem 100% correto ou que desenvolvessem esse processo de escrita? Então, a gente precisa pensar um pouquinho. Até onde estou exigindo? Será que cabe mesmo tanta exigência diante de X situações? É para a gente começar a pensar um pouquinho sobre isso. Aqui eu ainda continuo falando, né? Não quero esse não, quero aqui agora. Estratégias que garantem um bom trabalho de correção. E aí? Pensando numa situação construtivista, pensando em não estar jogando um balde de água fria na produção dessas crianças, pensando em continuar elas, deixando elas motivadas para continuar escrevendo, a gente precisa pensar em boas estratégias de trabalho, quando se trata de correção de texto, quando se trata do ensino da ortografia. Não é? E eu cito algumas. Intervenções direcionadas. Uma, por exemplo, citei algumas aí já. A criança está escrevendo, você já percebeu que ele já consegue alguns sons, ele deu uma pausazinha, ele lhe perguntou se é uma letra ou outra, você vai intervir direcionando da forma correta, não é? Por meio dos atendimentos individuais, se na classe só Maria não conseguiu ainda perceber o som de CH, está escrevendo muito com X, Maria eu chamo no meu cantinho, porque minha maioria já consegue, mas Maria ainda não. Né, onde eu trago a questão do atendimento individual, um olhar específico para a necessidade, um plano de ação pensado para a necessidade que é específica, que não é do grupo, não é? Grupos produtivos, que esses grupos tanto liberam o peso da responsabilidade do professor, não estou dizendo que o professor fica sem fazer nada, só as crianças fazem, não, mas as crianças são capazes de aprender uma com as outras. Então, a elaboração de grupos produtivos e discussão e reflexão no coletivo, que é como eu trouxe aquele exemplo daquele quadro onde tem as palavras, o era de letra minúscula, o Maria de letra minúscula, o morreu, que ele queria dizer morreu, e que ali eu discuto no grupo, reflito no coletivo, e aí a gente vai chegar numa possível resposta correta. Esse exemplo que eu já partilhei. Vamos ver aí. Algumas ideias que são equivocadas, que a gente pensa que alguém, né? Não sei se a gente, vamos ver se a gente se encaixa aí. Muitos professores e mesmo os pais consideram que o erro não corrigido ficará para sempre na memória do aprendiz. Isso não é verdade, a gente já conversou sobre isso, não é. Essa ideia está relacionada a uma concepção tradicional que acredita que a correção tem um caráter cirúrgico, ou faz, se não fizer não vai dar certo. Alguns ainda pensam assim, precisa ser feito no ato, se não corrigir ele vai ficar errando o tempo todo. Não, não é isso. Não. A criança tem palavras, como eu já trouxe lá, tem momentos que ele vai precisar sim memorizar a escrita de algumas palavras, enquanto tem outras que ele vai melhorar através de uma regra que ele vai começar a construir sobre. E aí eu já conversei um pouco. Não, esse aqui é importante a gente bater um papinho.
Pontos levantados e refletidos no depoimento de Cláudia. Mantagani, né? Aratagani, olha que nome difícil aí. Ela traz o seguinte: crianças em idade pré-escolar, quando solicitadas a escrever, agem sem medo. A gente está falando agora das crianças pequenas. Elas escrevem. Algumas até criam medinho, mas eu não sei, sabe? Se você vai devolvendo para essa responsabilidade, não, sabe sim que você motiva, elas começam a se ousar. Mas isso, esse sem medo só vai acontecer se lá no iniciozinho do ano eu já estou começando sugerindo a essa criança que ela escreva, devolvendo e dizendo para ela que ela é capaz. Diferente das crianças em níveis mais avançados. Olha o que ela traz para a gente pensar aí. As crianças menores escrevem mais, têm mais liberdade de escrever, ainda lê para você botando o dedinho em cima. Já os maiores, que já têm um nível mais avançado, já não querem arriscar tanto. Eles ficam com medo de errar. Olha o que diz. Essas não querem mais arriscar-se, pois acreditam que não sabem que do seu jeito não será o que está certo. Imaginem, já tem crianças que por si só já pensam assim: poxa, e se eu escrever se a Pro achar que está errado? E aí, imagine aí agora a gente juntos. Se na hora que ela ainda escreveu, com muita insistência sua, você conseguiu ela escrever, ela morrendo de medo da Pro dizer que está errado, na hora para mas menino, você não fez nada certo, é tudo errado. Essa criança vai continuar escrevendo? Né? Se ela está dizendo aí, essa Cláudia Aratagani, né, que assim pronuncia o sobrenome dela, pesquisas, ela já estudou sobre, ela justifica isso. Mas a gente vive essa realidade. Então, se a criança... Você está convidando ela para escrever. Você insistiu, ela negou inicialmente, mas na hora, depois dessa escrita produzida, você vai lá e diz que está errado. Essa criança não vai continuar escrevendo. Mas aí eu pergunto no final, e o que fazer para continuar propondo que essa criança, com a série mais avançada, que já esteja com nível alfabético, continue escrevendo? O que, então, sugerir para que essas crianças escrevam? Será que tem que ser algo, qualquer coisa, ou algo que as motive de fato? Algo que tenha uma função social para elas? O que vocês acham disso aí? Qualquer coisa para se inscrever, ou algo que traga para ela uma função? Fala aí um pouquinho. Algo que traga uma função, né? E também algo relacionado a ele, tipo coisas que ele já viu, palavras, texto, assim, né? Ok, exatamente. Ou eu ofereço algo que tem uma função para essas crianças, vai perder-se o sentido. Escrever por escrever é cópia? Não, não tem que ser cópia. Tem que ser algo que traga sentido para elas. Ainda continuo explicando um pouco do que eu partilhei já com vocês. Eu com o celular. Aqui, os alunos sabem o que achamos importante. Já batemos também um papo sobre. Aqui, vamos ver. Para intervir com o aluno, o professor deve estar bem instrumentalizado. O que é isso, gente? Diante de uma intervenção direta, por que diz que o professor deve estar instrumentalizado? Ele já precisa saber o que de fato ele quer dessa criança. Ele já precisa ter intenções desde o momento que ele convidou essa criança para escrever. Olha o que diz logo abaixo. Elaborar atividades de escrita que sejam bem planejadas. Ler para a criança e analisar como os bons autores escrevem. Isso também é muito importante. Eu não posso só cobrar e nem querer, nem desejar que minhas crianças sejam boas produtoras de texto. Eu preciso também, nas minhas leituras, apresentar bons textos escritos para essas crianças terem um suporte. Antes estava vindo embora, cheio. Porque no tempo que eu convido, eu apresento, eu leio, né? Estabelecer essa relação do fazer escrito com os textos que já estão escritos. Eu convido para escrever, mas eu ofereço bons modelos. Não é? A criança precisa. Olha a importância da leitura anteceder a escrita. As crianças lá, esses sobretudo, que já estão escrevendo textos, que já requer compreensão de parágrafos. Não, eu preciso oferecer textos
que eles comecem a ler, para eles perceberem que tem parágrafos, entender o que é esse parágrafo, por que no início de algumas palavras ela está mais afastadinha para frente. Então, isso só vai acontecer se ela ler. Só na minha fala, no meu discurso, não. Então, na hora que ele começa a escrever, e até para ele entender na hora da revisão, a gente vai conversar nas unidades próximas, por que essa margem no início da escrita, e por que ponto, e por que vírgula. Então, para isso acontecer, a gente precisa ter esses 3 pontos em mente aí. Um deles é ler bons textos e oferecer que as crianças leiam também, visualizem bons textos. E para finalizar, o professor, enquanto instrumentalizador e mediador do conhecimento, deve refletir bem sobre suas ações para que as mesmas venham proporcionar aprendizagem significativa e não desaprendizagens e frustrações. É sério, isso é importante e isso deixa a gente colocar, pensar como eu vou fazer. Lá nos objetivos, sempre está trazendo, não é? Elaborar atividades de proposta organizada, ter as melhores intenções, pensar em um plano B, não ficar assim, pensar que nem toda atividade eu vou conseguir alcançar. Mas eu não achei nenhum, nem para pressão, não achei. Ok? Então, eu acho que é pensar no seu fazer, o como fazer, não é? Lembra das ações? O que, como e quando. Para qualquer atividade que vai realizar com essa criança na sala, a gente precisa estar pensando nessas 3 ações. O que fazer, como fazer, quando fazer. E aí, o meu boa noite. E agora, ouvindo vocês aí, para a gente finalizar, alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa aí na fala? Eu vou relatar aqui um pouquinho dessa fala sua aí. Vou pegar o seu gancho aí, Pro. Quando eu comecei a fazer o TCC de conclusão, que mandava para a Pro corrigir, sempre tinha alguns erros. E aí eu ficava chateada. Meu Deus, por que tantos erros? Corrige e nunca está certo. Aí depois que eu comecei a melhorar um pouco a minha correção, eu vim a perceber algumas coisas que ela já estava corrigindo de outros colegas, o que ela corrigia no meu. Sim. Por que eu comecei a perceber esses erros? Porque eu comecei a ver que tinha que ter uma mudança no que não estava correto. Só que quando era questionado que tinha que melhorar, que precisava fazer de uma outra forma melhor, que não era daquela forma, a gente fica um pouco chateada. Porém, é preciso fazer o certo. É igual as crianças. A criança, quando a gente fala que precisa refazer, quando já está em uma fase que podemos falar isso, que precisa refazer para fazer melhor, para ficar mais legal. Às vezes a criança, de novo. Mas só que quando ela passa a entender a realidade, já fica melhor até de se trabalhar o que tem que ser feito da maneira correta. E eu acho que é assim. Exatamente. Olha como você conseguiu se perceber. Pode falar quem quiser. Olha como você conseguiu se perceber nesse momento, não é? Que sua produção poderia ser melhorada. Uhum. Eu acho que na sala a criança faz dessa forma também. Observa a questão que a prova deu e já... Eu pensei muito quando chegou nessa parte do TCC. Sim. Oi, Pro. Oi. Olha só, Rosilene. Estava aqui tendo alguma dificuldade aqui no áudio e tudo, mas agora consegui. Aí, sobre essa parte, né, de a criança, né, se perceber que ela é importante em sala de aula, eu tive uma experiência com o filho de uma amiga minha. Na hora de se arrumar para a escola, ele nunca queria. Aí minha mãe se aproximando dele, né, por que você não quer ir para a escola? Ele pegou e falou que minha pró disse que eu sou burra. Aí, nisso, ele tinha algumas dificuldades de aprendizado. A escola não passou isso para a família e tal, e depois, né, que a família veio perceber isso, mudou ele de escola, e ele está hoje em uma escola que o tempo todo as professoras falam com ele que ele está ótimo, que ele consegue.
e ele deu um salto, assim, imenso, está fazendo, né, atendimento, e ele tem um rendimento hoje maravilhoso, porque alguns professores, né, mostraram para ele, né, acolheu e mostrou para ele que ele poderia, né, desempenhar algumas funções, né, como qualquer outro aluno, dentro das suas possibilidades. E hoje as dificuldades existem, mas ele, né, está buscando e a professora acompanhando e ele vencendo essas dificuldades. Olha Então, aí. o papel do professor, né, precisa ser esse mediador, né, que está percebendo, o professor percebe que existem dificuldades ali, mas que seu aluno precisa avançar. E você não pode desestimular, né? Você tem que ser um estimulador na vida de uma criança. Então, assim, aquele professor marcou muito a vida dele, marcou a minha, né, que eu ouvi aquilo ali. Imagine a vida dele, né, que passou por aquilo ali, você chegar junto do seu professor, que tem que lhe acolher, lhe apoiar, lhe ensinar, lhe desmotivar dessa forma. Então, né, a sala de aula, né, vai muito além do que isso, mas às vezes uma palavra de motivação, né, ganha o aluno para uma vida toda. Com certeza. E é essa motivação que a criança precisa para continuar se arriscando. Né? Ele começa se arriscando, depois ele começa acertando mesmo. Começa a errar, tem que começar errando. Já pensou se todas as crianças na escola soubessem de tudo, já 100% em tudo, qual seria o nosso papel, então, na sala de aula? Não é? Verdade. A criança precisa mesmo começar arriscando, errando, e a gente, enquanto mediadores, como o Rosilene traz aí, precisamos ser, sim, bons mediadores, para essa criança deixar de arriscar e acertar mais. Não é esse o objetivo da escola maior, é esse. A criança chegar, né, começar se arriscando, começar insistindo, fazendo, ainda que não faça da forma correta, ainda que não faça da melhor forma, mas alguém precisa estar ali para estar ajudando. Se hoje ela não garante a base alfabética, ela vai precisar chegar um tempo para garantir. Garantir, bora lá entender de sílaba, entendeu de sílaba, bora ler. Entende? Eu estou falando isso de forma segmentada, de letra, sílaba, leitura, mas isso não precisa ser individual também, nessa sequência aí, não. Em um texto, em um todo. De repente, eu posso ter casos específicos que eu vá por partes. Né? Essa discussão é já bateu esse papinho. Mas o que eu quero trazer é dessa sequência, desse pedestal que essa criança precisa chegar no final do ano. Ele está aqui, mas a meta é que ele vá subindo, subindo e que alcance o que é esperado para a série no final do ano. Né? E isso só vai acontecer se a gente promover atividades, planejamentos que sejam muito significativos. Mais alguém, gente, que já está colocando alguma falinha aí? A gente, de fato, está... Não, gente? Uma das pautas que achei muito importante é que o professor ele tem que ter a importância de conhecer as características da norma ortográfica da língua portuguesa para ajudar a avançar no domínio da escrita ortográfica e enfatizar a importância de estimular os alunos a explicitar suas dúvidas em relação à escrita de determinadas palavras como recurso para desenvolver a reflexão. Ou seja, se o aluno comete erro naquela palavra, cabe ao professor trazer a ele o conhecimento daquela palavra e mostrar para a criança de uma forma reflexiva que pode fazer de uma forma correta, não menosprezando o conhecimento da criança, ou seja, o professor tem que levar para que ele avance. Mostrar a importância de promover aos alunos conhecimento explícito da existência e inexistência de regra que está por detrás de uma forma ortográfica das palavras e relacionar os conteúdos de uma forma da prática pedagógica, ou seja, trazer os conteúdos de acordo com os livros didáticos, com a nova linguagem da ortografia, com os novos conhecimentos de textos, letras de música, palavras e tudo mais que seja abrangente ao cotidiano do dia a dia da criança. Exatamente, é isso aí mesmo, Rebeca. Entendendo desse processo e dando a liberdade da criança se expressar. Quando eu trago lá a questão do levantamento de conhecimentos prévios, de repente, numa sequência de palavras que você precisa melhorar, nem o professor precisa de ajudar para melhorar. Entre a intervenção de um e de outro, somando a fala que um e que o outro trouxe,
eles estão se colocando ali, explicitando o que está pensando, e de repente chega a forma correta da escrita. Mas isso só acontece se a oportunidade for dada, se não for, não vai alcançar. Não é verdade? É que nem eu pude observar, Pro, que assim, tem criança que às vezes, com a letra S, coloca o número 5. Mas se a gente for fazer uma autoanálise, tem certas coisas que é conversado por código em alguns lugares, como questão, vamos trazer assim, questão de investigação. Tem código que decifra alguma coisa. Então, a criança ali, eu tenho que mostrar para ela que o 5 pode ser quase parecido no formato de um S na palavra, mas é claro, em momento algum, que eu não vou menosprezar o que a criança trouxe. Simplesmente eu vou mostrar a ela que no lugar do 5 é o S, até ela pegar, compreender e memorizar e ter o domínio na ortografia de algumas palavras. Exatamente. Esse papel do traçado da letra correta, da escrita correta, cabe para as séries menores. Não é? A criança começa a traçar, quando ela começa a diferenciar a letra de número, aí ela vai tentar e aprender a grafar corretamente. Esse é um papel também que deve ser realizado lá na frente, para que essa criança não chegue lá no primeiro ano, grupo 5 segundo, essa troca aí escrevendo como se fosse, não é? Como ele traz lá o garotinho, né? Escreve um 5 como se fosse um S. Talvez ele começou a fazer daquela forma, não teve alguém que ajudasse ele a corrigir e aí continuou. Né? Ou como você traz o exemplo aí de códigos inseridos na escrita, né? Que é mais uma possibilidade que ele podia estar cometendo por conta de algo que ele não fazer. Não é verdade? E aí, gente, mais alguém? Porque, de fato, já está na hora de a gente encerrando. Tem mais alguém que gostaria de pontuar alguma fala? Alguma coisa que ficou aí? Alguma dúvida também? Uma única coisa, Pro, que eu acho assim que ainda dificulta muito é nessa questão das novas ortografias, né? Que sempre o português vai se atualizando. E o professor que não tem o conhecimento disso, ele acaba se perdendo. Muito. E aí, muitas das vezes, afeta. Infelizmente, ainda nós temos na geração de pleno século XXI analfabetos ainda, né? Infelizmente temos isso. Grande. Mas, essa é uma verdade. Sabe, é uma verdade muito cruel, né? Aí, quando tem os pais, tipo, da mente antiga com a atualidade de hoje, embola a mente, mistura tudo, mas o cabe o professor ter o conhecimento de uma ponta a outra, de ter um conhecimento prévio, porque além de quando ele se tem um conhecimento breve, ele estimula a pessoa a pesquisar, a buscar, a reconhecer, a estudar cada vez mais aquele conteúdo. Aí a questão, são questões muito pessoais, inclusive, aí, porque um professor tem que ter essa sacada, eu acho que isso é o mínimo, não é de ser um eterno estudante, um eterno aprendiz, porque como é que eu vou me colocar em uma sala de aula para explicar algo que eu não domino? Né? Isso aí faz parte do ser professor, essa busca da melhora no seu eu. O que é que você precisa melhorar enquanto você... O que é que você não tem bem garantido de conteúdo e que você sabe que lá na frente você vai precisar? Não é? Então, aí são questões até um pouco pessoais, não é? De cada um, de se enxergar, não é? Até onde eu preciso melhorar. Né? Porque eu tenho que pensar que eu vou lidar com pessoas, que eu vou ensinar pessoas. Então, eu preciso ter a certeza do que eu estou partilhando é o correto. Não é? Mesmo a gente sabe, não sabemos tudo. Muitas das vezes, criança, está bom, a prova vai tirar dúvida, depois eu volto. Mas não pode ser sempre assim. Não é? Eu não posso o tempo todo ir tirar dúvida depois. Eu preciso ter o meu conhecimento para que eu possa estar passando. É porque é isso que se espera na sala. As crianças, hoje, claro, é uma troca. As crianças hoje travam muito também, mas eu preciso ter o meu domínio. Né? Eu que estou ali à frente para estar ministrando. Então, não vai ficar muito no campo, aí eu vou pesquisar e depois eu vou dizer. Né? Aí são questões até um pouco pessoais, né? do fazer de cada um. Né? Desde quando se escolhe ser professor. Né? E aí, gente, mais alguém gostaria de estar partilhando? Se não, vamos avaliar então o encontro. Como foi esse segundo momento para vocês? Já se sentem assim, mais adaptadas ou não? Fala aí um pouquinho para a gente escutar aí. Melhor que o primeiro, Pro.
Foi, né? Foi bem melhor que o primeiro. Se ajustando. Tá bem melhor. Primeiro eu fiquei um pouquinho perdida. Hoje eu estava mais. Consegui interagir mais um pouco, porque algumas ferramentas nem todo mundo. Eu mesmo não sou muito de mexer em tecnologia, não. Nem falo. Aí estou me adaptando agora. Sim. Principalmente. Viu? A partir do momento que a gente lê o material, a gente tem noção, cada dia né, de alguma né? coisa. Verdade. É aprendizado que vai ficando. Cada dia, vamos acreditar que o terceiro encontro por aqui, né, pela sala virtual, vai ser melhor do que o segundo. Vamos acreditar que a gente possa se adaptando mais e melhor a cada dia, né? Alguém estava falando aí. Eu falo, a partir do momento que a gente lê o material, ouve o áudio, a gente passa a ter mais noção, né? Entender mais. Concordo, verdade. Quando há uma prévia da leitura, né, você já vai reforçando o que você leu. E nesse momento você pode até interferir, né? Podem usar, falar, acrescentar na fala. Eu acho que fica melhor o discurso, o bate-papo. Também o vídeo ajudou muito, né? Além da leitura, você assistir o vídeo é ótimo também, ajuda bastante. Ok, também concordo com essa ideia da prévia do vídeo. Eu acho muito. Já abre muito o leque para, né, o que tem por vir quando você assiste. Eu concordo também. Mais alguém, gente, quer colocar alguma coisa aí que ficou, algo que ficou, que você está comentando? Bia ia falar? Bia colocou alguma coisa ali, verdade, não foi? Bia digitou aí. Então, gente, é isso, né? A gente vai ficando por aqui, né? O nosso encontro da próxima semana, o Anderson eu vou estar partilhando lá com vocês, e aí eu vou ver como é as avaliações, no caso, quem fez, deixou respondida lá no portal, não foi? Vou estar lendo, e quem não respondeu tem chance ainda de responder. Rebeca, eu acho que vale a pena retomar lá, abrir lá a página para estar dando uma olhadinha, ver se consegue acessar os vídeos. É importante você assistir antes também. Não assistiu desse, mas pode estar assistindo depois. Ok, gente? No mais, é assim, agradecer a vocês, não é? Por estarem assim, todas se adaptando, né? Ao mesmo tempo também justificando, desculpando, alguma coisa não ficar bom, porque é meio complicado. Às vezes eu fico com a sensação que eu estou falando sozinha. Às vezes eu fico com essa sensação, mas são as adaptações, né, que fazem parte. No mais, eu quero agradecer, senti falta de Pedro aí no vídeo. Pedro é a nossa referência, né? O menino da turma. Mas é isso, né? Cada um com seu jeitinho, vendo o que é possível se ajustar ou não, mas como a aula fica gravada, já é bom também, né, para aqueles que não conseguiram assistir. No mais, uma palavra para o encontro, o que ficou para a noite, o que deseja para os colegas, uma palavra, só uma, não briguem não falem todos, uma palavra. Boa noite. Uma boa noite para todos, né? Sim. Ok, que Deus abençoe, sucesso, ótimo, Rebeca. Então, gente, que Deus abençoe também todos vocês, que seja uma noite de paz, viu? De paz, assim, que seja uma noite de novo, né? Vamos deitar acreditando que amanhã a gente vai viver um dia melhor do que hoje. Né? Mas agradecer a presença de vocês aqui até o final. Viu? Essa parceria que faz uma diferença. Ó, não. Tchau, gente. Tô saindo. Tchau.